sou Suzane Martins e você está no Evangelho da Cruz. No review de hoje, nós iremos analisar o livro As Boas Novas em Ruth e Redenção nos Campos do Senhor. O livro As Boas Novas em Ruth e Redenção nos Campos do Senhor foi escrito por Emílio Garófalo Neto e publicado pela editora Monergismo. O livro está dividido em 6 capítulos. Todos esses capítulos vão discorrer a respeito da mensagem repassada no livro de Ruth. O livro está dividido em 6 capítulos. O primeiro é Escolhas e Tragédias, o segundo, Retorno e Amargura, o terceiro, Soberania e Responsabilidade, o quarto, Descanso e Proteção, o quinto, Resgate e Notoriedade, e o sexto, Graça e Posteridade. De uma maneira a resgatar o Antigo Testamento, mostrando que a história de Ruth não é uma simples ou bela história de amor, nem de cuidado com a sogra. O livro de Ruth vai mostrar que o Antigo Testamento não são simples relatos ou descrições de um povo antigo, mas é uma história verídica que aponta em direção a Cristo, a redenção. O livro de Ruth vai nos mostrar um passo a passo das promessas do Senhor se cumprindo, desde o Éden a Abraão até chegar na história de Ruth, que vai apontar diretamente para a redenção e a vinda de Jesus. No primeiro capítulo, o autor vai dissertar sobre o início da história de Ruth. E ele não vai focar especificamente em Ruth, mas ele vai falar sobre Noemi, como Noemi chegou até a terra de Moabe. Ele vai traçar um paralelo também com as nossas escolhas, que muitas vezes são resultados de desejos pecaminosos, que podem até ser por bons motivos ou necessidades, mas no fim nós sempre buscamos aquilo que é agradável a nós mesmos e esquecemos de ver qual é a real vontade do Senhor, indo por caminhos desagradáveis que no fim irão nos levar a consequências. No segundo capítulo, em Retorno e Amargura, O Retorno e Amargura, o autor nos mostra o dilema da volta de Noemi à terra do pão, a Israel. Ele vai falar sobre o pecado e a vergonha e muita amargura. Noemi deveria estar alegre pelo amor que Ruth demonstrou. Ela deveria também estar alegre com a aliança em que Ruth se comprometeu com ela, deixando tudo para trás, até mesmo novas chances de casamento, os seus deuses, para adorar o único Deus e servi-la. Ele vai também dizer que Ruth poderia ter ficado ressentida por não ter sido reconhecida pela sogra ou não ter sido louvada, mas ao invés disso, Ruth vai servir a sua sogra e ao Deus de Israel sem se importar com nada dessas coisas, sem esperar nada em troca. No terceiro capítulo, Deus é soberano sobre a história das nações. O autor vai falar que Deus é soberano sobre a história das nações e também sobre o povo. E que também Deus é soberano sobre a história específica de uma pessoa. E ao mesmo tempo que ele é soberano, mas também nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos. No quarto capítulo, o autor vai falar que Ruth vai em busca de um trabalho, encontra descanso e proteção nos campos de Boaz. Ele vai, em seguida, mostrar que a sogra deu instruções a Ruth para falar com um bom moço, para ser o seu resgatador, mas Ruth não vai usar meios pecaminosos para o seu resgatador, ela não vai pensar em si mesma, ela não vai pensar na sua alegria, ela não vai pensar no descanso e proteção, mas ela vai pensar no descanso e na proteção da sogra dela. Ela não pensa em si mesma, ela vai pensar no outro, no próximo dela, na sogra dela. No quinto capítulo, o autor vai falar sobre o abandono do nosso próprio nome. Vai falar sobre Boaz, o resgatador, que aponta a Cristo, o nosso Salvador. No sexto capítulo, a graça do Senhor está estendida a todos e a todos os povos. Essa é a mensagem repassada no livro de Ruth. O autor vai apresentar
essa mensagem. E que o Senhor nos dá graça e vida eterna. E por fim, eu gostaria de deixar uma citação para vocês do último capítulo, onde ele vai dizer o seguinte: Eis as gerações de Jesus, o pão da vida, aquele que deixou muito mais do que os campos de Moabe por amor pactual. Deixou a glória dos céus. Não apenas arriscou sua reputação por nós, mas de fato tornou maldito na cruz em nosso lugar. Na hora de sua dor, não havia resgatador para ele. Deus meu, por que me desamparaste? Ele bebeu o cálice amargo da ira. Noemi esteve literalmente andando longe do caminho do Senhor. Nós, todos os que são parte da igreja, estivemos espiritualmente longes. Houve um tempo em que nós, gentios, não éramos povos. Andávamos longe de Deus e vazio. Mas agora podemos nos aproximar de maneira a sermos cheios. Todos somos tios, sobrinhos e primos com coisas sérias para esconder, coisas que deveríamos nos tirar da família. Não importa de onde você venha, como Ruth. Não importa o que você fazia, mesmo que tenha dormido com a cidade toda como Raabe. Não importa se você se afastou do Senhor por um tempo como Noemi, ou se sempre esteve por perto como Boaz. O que importa é que você venha a Cristo. Essas são as boas novas, segundo Ruth. O único lugar seguro no planeta inteiro é debaixo das asas do Altíssimo, se refugiando em Cristo. A escrita de Emílio Garófalo é muito boa, então eu indico demais esse livro para vocês. Que Deus te abençoe, que você possa ler esse livro, meditar aí na história de Ruth de maneira profunda. Que Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, deixe aí seu comentário. E que Deus te abençoe e até a próxima.